Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A era racionalista, o período racionalista, ele foi um período de contradições, um período em que você via o homem falar de razão e, ao mesmo tempo, negar a verdade absoluta, a verdade, a palavra de Deus. Já depois desse racionalismo, o período, a era pós-moderna, ela é um período confuso. E é confuso porque a verdade que estava sendo rejeitada agora se tornou relativa, subjetiva, plural, e, portanto, ela está em todos os lugares, de todas as formas, e, no final das contas, se tudo é a verdade, nada seria a verdade. E a palavra de Deus, ela nos foi dada para dirigir as nossas vidas de forma absoluta. No mundo de relativismo, pluralismo e subjetivismo, nada conduz a vida do ser humano, a não ser o seu próprio coração. Ou seja, o homem é senhor de si mesmo, segue seus próprios desejos, suas próprias vontades, e no final das contas, ele faz o que dá na telha. E seguindo então seu coração, o homem vai vivendo uma vontade completamente aleatória. E a palavra do Senhor, ela nos conduz para voltarmos a Deus, que nos deu a própria palavra, com o objetivo de dirigir nossas vidas pelo caminho bom, reto, justo, por uma vontade que realmente ela não é apenas uma questão de escolha pessoal, ela é uma vontade boa, ela é uma vontade que fala daquilo que Deus, o Criador, quer para nós, para o nosso próprio bem. Observe que muitas vezes você fez escolhas na sua vida e que não foram boas, mostrando que nem sempre as vontades do homem podem coincidir com uma coisa boa para ele mesmo. Mas a vontade do Senhor é sempre boa. E o Salmo 119 é um louvor à palavra de Deus. Não deveríamos rejeitar ou mesmo ter algum tipo de preconceito, porque a palavra do Senhor, ela é a vontade de Deus para o homem, ainda que ela possa ter cumprido etapas na história humana. Então, quando nós pensamos na palavra de Deus, lá vem o Antigo Testamento, lei, isso aí tudo já passou. Não, peraí, calma. Aquilo que passou, passou, mas continua falando, apontando para Cristo. E aquilo que não passou continua dirigindo a vida do ser humano, dirigindo nações como a lei civil, que é a base para a constituição das nações, e dirigindo a nossa vida pessoal também, como a lei moral, que vai nos ensinando a vontade de Deus, ainda que nós saibamos o nosso coração, tenhamos a compreensão de certo e errado, porque próprio Deus colocou a sua lei dentro de nós. Então, o Salmo 119 é um louvor à palavra de Deus. E nós vamos segui-lo, que é um salmo bem grande, conforme a estrutura do próprio salmo. O salmo foi dividido em 8 versículos. Bom, não que ele tenha sido escrito com versículos, mas ele está dividido em 8 versículos porque ele foi escrito conforme as letras do alfabeto hebraico. Então, nós teremos 8 versículos com a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, 8 versículos com a segunda letra do alfabeto hebraico, Bet. Então, nós vamos seguir essa divisão. Não foi por acaso que o autor produziu um salmo que louva a palavra de Deus usando o alfabeto hebraico bem bonitinho, um poema que louva a palavra divina. Então, os 8 primeiros versículos dizem o seguinte: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Observe
que nesses primeiros 8 versículos, a palavra do Senhor já nos diz um propósito de Deus para a Escritura nessa relação conosco. É que nós façamos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, muitas vezes você vai ter dúvidas. O que eu faço? Faço isso, faço aquilo? Qual certo? Será isso? Será aquilo? E a palavra do Senhor, então, vai te dizer, não, é exatamente isso aqui. O que é bom é isso aqui, o caminho é esse aqui. Então, a Escritura nos foi dada com o propósito de ser realmente recebida. Ela não é apenas uma opinião. Olha, se você quiser, está aqui, ó, uma dica para você. A Escritura nos foi dada, ele diz, para que nós cumpramos a risca. Logo, ela não é uma opinião de Deus, ela é um mandamento de Deus. Ela é Deus dizendo assim, ó, eu quero que vocês façam assim. Aí você vai dizer assim, que coisa chata, tem que obedecer. Já basta o tempo em que eu era criança e tinha que obedecer meus pais a contragosto. Calma, pense direitinho. Você depois que crescer e refletir sobre o que os seus pais mandavam, pense nas coisas corretas, obviamente, porque os pais são pecadores, eles podem errar nos seus mandamentos, naquilo que eles ordenam, mas aquilo que eles fizeram de certo, ensinaram certo, quando você cresce e vai refletir direitinho, você olha para tudo aquilo e diz, puxa vida, eles estavam certos. E se eu tivesse obedecido, eu teria me dado bem tantas vezes. Então, não olhe para a palavra do Senhor como que coisa chata, opressão, tem que obedecer. Olhe para mandamentos de um Deus bom, Criador que fez tudo muito bom, um pastor que conduz as ovelhas pelo bom caminho, um pai que mostrou seu grande amor dando seu próprio filho para salvar aqueles que ele queria adotar. Então, tudo que Deus nos dá como palavra, ele nos dá em amor. Não tem mandamentos ruins. Olha lá, vai lá, faz alguma coisa errada. Olha lá, faça alguma coisa que não presta. Vai ali e corta teu dedo. Não tem mandamentos esdrúxulos, não tem palavra que nos conduza ao pecado. Toda ela nos conduz para o caminho bom, justo, reto, para aquilo que é bom para nós mesmos. Aí você pode dizer assim, mas teve momentos ali, tem alguns textos do Pentateuco, da lei, e que era muito severo, mandava matar pessoas que cometiam pecados A, B ou C. É verdade. E isso foi dado para um povo de coração duro. Jesus disse, Moisés permitiu certas coisas por causa da dureza de coração de vocês. Ou seja, realmente, mandamentos do Antigo Testamento foram passando porque eles tinham um destinatário muito específico, um povo que tinha saído do Egito com um coração muito endurecido e que precisavam, pelo menos, de algumas leis mais duras e severas para reordenar a vida deles, que precisava ser conduzida a Cristo Jesus. E Jesus, então, nos mostra, lá em Mateus 5 a 7, a compreensão correta da lei do Senhor, aplicando ao mais fundo do coração, quando ele mostra a aplicação dos 10 mandamentos para a nossa vida pessoal. Por exemplo, aquele que no seu coração odiou o seu irmão, sem nenhum motivo, já o matou. Veja, ele mostra que a lei do Senhor é boa, só que ela precisa de um olhar que seja agraciado pela iluminação do Espírito Santo para compreender a beleza e a profundidade desta lei. Portanto, a palavra do Senhor, ela é um mandamento. Pense nisso, não pense como opinião. Deus me deu a sua palavra para obedecer. Não importa se eu gosto ou não gosto, se eu quero ou não quero, se eu acho bom ou não acho bom. É obedecer. Isso exigirá de você confiança, assim como você precisará confiar na pessoa que der uma ordem a você sem você entender. Mas por que eu tenho que fazer isso? Calma, meu filho, você não entende, né? Faça, apenas faça, você vai ver que vai dar certo. Há coisas que precisamos fazer mesmo sem entender. Por exemplo, na escola, professores às vezes passam assuntos que no momento a gente não entende nada e vai fazendo aquilo ali, que chato, tem que calcular isso, calcular aquilo, fazer isso, fazer aquilo, até que quando a gente vai amadurecendo, vai percebendo a aplicabilidade de tudo aquilo que a gente aprendeu e que não era em vão, não era inútil, não era bobagem, eram coisas sérias, mas que iriam ser compreendidas com o passar do tempo. Portanto, ouça a palavra do Senhor como mandamento. Deus está dizendo a você, faz assim, confie, acredite. Observe, então, que para obedecer a palavra do Senhor precisa haver confiança. Porque muitas vezes, ela vai contrariar você. Você vai dizer assim, poxa, eu queria tanto fazer isso. E ela vai dizer, não faz, por ali. Eu queria tanto que fosse desse jeito. Ela disse, não, assim não está bom.
por ali. Então, ela muitas vezes vai contrária a você, principalmente seus sentimentos. Porque os sentimentos do ser humano, eles são volúveis, eles estão sempre borbulhando, quer profunda tristeza, quer profunda alegria e êxtase, e assim por diante. Então, muitas vezes os sentimentos são contrariados, mas confie. Tudo que você precisa ter bem claro é: eu confio no Senhor. Para que você ouça a palavra do Senhor, coloque em prática. E veja que ele diz que então serão irrepreensíveis os que assim procedem. E no final você vai agradecer. Ele diz, versículo 7, render-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízes. Veja, olha, talvez agora eu não entenda, mas eu obedeci, eu confiei, eu fiz tudo direitinho. E lá na frente você vai dizer, meu Deus, obrigado. Obrigado porque eu não entendia, mas eu obedeci. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor me deu uma palavra tão boa que hoje eu vejo com clareza que ela me conduziu por um caminho bom, santo, justo, reto. E você agradecerá por ver que você colheu os frutos de uma palavra que te conduziu pelo caminho que é bom. Portanto, confie. Para você obedecer a palavra do Senhor, você precisará confiar no Senhor. Confie completamente. Ela nos foi dada para a obediência, ela nos foi dada para abençoar nossas vidas, para nos santificar, e nós veremos isso nos outros blocos de 8 em 8 versículos do Salmo 119. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Queremos agradecer por tudo, agradecer por tua misericórdia, graça e amor, e agradecer por tua palavra, Senhor Deus, que nos conduz pelo caminho que é bom, que é reto, que é justo, nos conduz a Cristo e em Cristo. Que o Senhor nos dê sempre um coração confiante, para que mesmo nos momentos em que nós não estamos dispostos a fazer aquilo que a tua palavra ensina, mas possamos confiar e fazer, certos de que o Senhor, tudo o que ordena, é bom, é santo e é justo. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.